gente, boa noite a todos vocês. Boa noite, Edson, Rogério, boa noite. A paz do Senhor. Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula, né? Então, gente, vamos começar. Vamos continuar, né, gente, fazendo o estudo sobre o livro, né? Uma Vida com Propósito. Esse livro que tem realmente nos dado um norte, né, na nossa caminhada, né? E vocês aí já descobriram, já estão entendendo cada um o seu propósito? Então, hoje, graças a Deus, a gente vai entrar no dia 21º. Já chegamos mais da metade do livro, né? Aí, de pouquinho em pouquinho, a gente já tá indo, né? E hoje, nós vamos falar de um tema muito importante, gente. Totalmente ligado a nós, né? Então, convido vocês a ficar até o final dessa live, dessa aula, e vamos aprender junto, né? Mais um assunto muito importante. Vamos aprender juntos hoje. Amém? Hoje o tema da aula é protegendo a sua igreja. Né? Esse tema eu achei assim, eu comecei a estudar ele, eu achei ele muito forte, muito importante, e fez a gente rever muitas coisas, sabe? Quando eu estava me preparando para essa aula. Então, gente, primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é igreja? O que é igreja para você? Né? O que é igreja? Você já parou para... Você entende o que é igreja? Vocês podem me responder aí? Então, gente, eu também me questionei o que é igreja, né? Como que a gente vê a igreja? E eu, buscando assim de Deus, né, pude entender que a igreja, gente, não é uma denominação, ela não é um prédio, ela não é um lugar, né? Ela não é um lugar, ela não é um prédio, não é um lugar que você vai. Mas a igreja, o que é a igreja? Eu, assim, lendo as cartas de Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele fala em vários capítulos, né? Sobre o que ele compara a igreja. E eu vou escolher um versículo aqui que eu acho que que encaixa bem, né? O que é a igreja? E a igreja, gente, é o corpo. É o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo, né? Então a igreja somos nós, as pessoas, né? E a igreja, ela é um corpo composta com membros vivos. Então hoje a gente vai estar lendo bastante a palavra de Deus, né? E vamos começar lendo aqui. Em Efésios 4, de 4 a 16, está escrito assim: somos todos um só corpo e temos todos o mesmo Espírito e fomos todos chamados para uma mesma esperança. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Temos um só Deus, que é Pai de todos nós, que está acima de todos e que vive em nós e através de nós. Então, a igreja é o corpo, é um corpo, né? E Paulo compara isso em vários livros dele, né? Que nós somos o corpo de Cristo. O Cristo é a cabeça. E aqui, hoje a gente vai falar de protegendo a sua igreja. Então, o que é o coração da igreja, gente? O coração da igreja é a unidade, né? É a gente viver unidos. É a unidade da igreja, é o coração da igreja. Então, nós somos um corpo, Cristo é o cabeça, e a nossa união, a unidade nossa, é o coração da igreja. Então, por isso que hoje nós vamos falar desse assunto. É um assunto muito complexo, que fala sobre protegendo a sua igreja. Então, nós estamos protegendo a nossa igreja? Ou seja, nós estamos protegendo o nosso corpo, nós estamos protegendo o nosso coração, né? Porque o coração da igreja é a unidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? E aqui está escrito assim: a função, a nossa função é proteger a unidade da igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que o céu e a terra e o inferno. Deus deseja profundamente que experimentamos a unidade e a harmonia um com os outros. É desejo de Deus que o nosso coração funcione bem, que nós andamos em unidade. É o desejo de Deus, é o maior desejo de Deus, né? E a unidade é a alma da comunhão. Então, para a gente fazer esse coração bater, esse coração da igreja funcionar, a gente tem que andar em comunhão. E por isso que hoje nós vamos aprender a proteger o coração da igreja. E o coração da igreja é a unidade, é a comunhão. Então, aqui tem nós vamos estudar vários pontos que Deus fala na palavra, né? De como a gente pode proteger a nossa igreja. A igreja pela qual nós pertencemos, né? Ou seja, o nosso corpo.
Que quando a gente entende que a igreja é um corpo, então eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar do próximo, não é verdade? E um cuida do outro. E o nosso maior modelo, né, de unidade é a Trindade. É Deus, né? Que Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso modelo de unidade. E é assim que Deus quer que a gente viva, né, na igreja, como igreja, né? Unidos com o mesmo propósito. Pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito. E é sobre isso que nós estamos aprendendo, né, no livro. A encontrar e a viver o nosso propósito. Como pessoa, como igreja, como pai, como mãe, né? Então, esse livro está nos ensinando isso. Não vai ficar só na nossa vivência na igreja, mas na nossa vivência familiar, nossos relacionamentos. Então, por isso é importante a gente aprender isso, né? Amém? Então, o que mantém uma igreja viva, gente, é o coração, né? Se o nosso coração parar de bater, acaba a nossa vida, não é verdade? E mesma coisa é o coração da igreja, que é a unidade da igreja. E muitas vezes acontecem muitas coisas, né, que adoece o corpo, o nosso corpo, que é a igreja. Então aqui que nós vamos saber, né, como proteger a igreja pelo qual eu pertenço, como proteger a igreja de Cristo, como nos proteger. Amém? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Então, Deus em sua palavra, a Bíblia diz, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em Efésios 4:3. Como fazer isso? Como proteger a igreja? Como proteger o coração da igreja? Então aqui, o Senhor, né, através da sua palavra, nos dá várias orientações. E a primeira orientação é a seguinte: concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Dá licença um pouquinho, gente, vou tomar uma aguinha aqui. Concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Romanos 14:19. Como fiéis, compartilhamos um só Senhor, um só corpo, um só propósito, um só Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé e um batismo e um amor. Então, o que mantém nós ligados, esse corpo ligado, é o amor, né? É o amor. E lembre-se que foi Deus que nos escolheu e nos deu diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade, não uniformidade. Mas, para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças, em circunstância algumas, nos separem. Aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. Então, gente, primeiro aqui, orientação que o Senhor nos dá é para a gente se concentrar no que a gente tem em comum, não nas nossas diferenças, né? Porque o que é a igreja? A igreja são as pessoas, e são pessoas comuns, pessoas igual a mim, igual a você, com falhas, com defeitos, né? Às vezes com pecado também. Pessoas que podem falhar, né? Pessoas que têm diferente jeito de pensar, jeito de ser, né? Não só na aparência, mas interiormente. Então Deus fala para nós não se atentar a isso, não deixar que as nossas diferenças nos separem, nos firam, né? Nos ferem. E ver o que cada um de nós tem em comum. Às vezes eu tenho algo que a outra pessoa não tem, a outra pessoa tem algo que eu não tenho. E essa é a graça de Deus. É a gente ser diferente, não é verdade? Deus não nos fez igual. Todo mundo, Deus é maravilhoso, né? Ele fez cada um diferente do outro. Ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém tem que ser igual a ninguém, porque o próprio Deus nos fez diferente. E se ele quisesse, né, que se a gente fosse tudo igual, ele ia criar robô, né, gente? Ia ser mais fácil para ele do que criar ser humano. Então nós somos ser humano, né? Então nós somos diferentes. Mas essa diferença veio para acrescentar no reino de Deus. Nós nos completamos ali. A Ju tá falando, é verdade. Então Deus nos deu, cada um sabe fazer algo diferente, e isso nos completa. Isso que é a beleza, a multiforme graça de Deus é essa, é a gente ser diferente. Já imaginou se existisse, se todo mundo fosse igual, né? O que seria? Então Deus nos fez diferente justamente para a gente se completar. Naquilo que eu falto, naquilo que eu não sei fazer, o meu outro irmão faz, a minha outra irmã faz, e assim juntos a gente faz uma obra linda. A gente faz a igreja florescer, o reino de Deus crescer. E isso é bênção de Deus na nossa vida, a gente ser diferente. Então não vamos atentar
pro outro que é diferente de mim. Um é mais bravo, o outro é mais calmo, um é mais agitado, o outro é mais devagar. Mas a gente precisa um do outro, né? Quem é mais assim agitado precisa daquele que dá uma acelerada, né? Aquele que gosta de fazer as coisas mais rápido, aquele... Então isso é graça de Deus. E temos que ser assim. Porque foi assim que Deus nos criou. Deus quer que a gente seja autêntico, que a gente seja nós mesmos dentro da obra de Deus, dentro do corpo. Cada um é de um jeito, né? Olhando para o nosso corpo, a gente tem a mão, a gente tem o olho, e cada um tem sua função, não é verdade? Cada um serve para alguma coisa. E todos fazem o nosso corpo funcionar, não é verdade? Já imaginou se eu não tivesse uma mão, como que eu ia fazer as coisas, não é verdade? Então eu preciso da mão, e a mão é diferente do pé, cada um tem sua função. E é isso que Deus quer que a gente atente, para o que a gente tem em comum, que faz a gente ser especial, amém? Então, vamos para a segunda orientação que o Senhor nos dá. Seja realista em suas expectativas, né? Porque às vezes, gente, a gente tá procurando, ou procura assim, a gente idealiza muitas coisas, né? A gente chega, a gente acha assim que tudo tem que ser perfeito, a gente idealiza uma igreja perfeita, uma igreja que não tem falhas, né? Tem pessoas que vêm com a igreja já pensando assim, eu vou procurar uma igreja que eu me encaixo, uma igreja que, né, que tudo funciona bem, que tudo vai bem. Isso não existe, gente. Nós somos da vida real, nós somos pessoas da vida reais. A igreja, ela é real, né? Claro que tem o ideal, né? Deus quer que a gente alcance essa perfeição, mas é na caminhada, é durante o processo que a gente vai se tornando cada dia melhor como pessoas, como igreja, né? Então, a gente tem que ter a gente não colocar expectativa demais. Às vezes a gente vem com a igreja com aquela expectativa, coloca expectativa nas pessoas. Então isso vai nos frustrar, né? A gente vai se frustrar. Então, para não ter essa frustração, a gente não tem que colocar expectativa em nada. A gente vem com o nosso coração aberto, com o nosso coração pronto a receber, a se doar. Amém? Dá licença, gente, um pouquinho, que hoje eu tô com sede. Bom, as pessoas ficam desiludidas com a igreja local, por muitas razões. E essas razões são compreensíveis. A lista pode ser bastante longa: conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, uns aos outros, e que magoamos muitas vezes uns aos outros, né? Às vezes intencionalmente, às vezes sem querer. Mas, em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar, de alguma forma, ajudar, consertar. Se você está vendo algum erro na igreja, tenta ser a solução. Chega e tenta ser a solução, né? A igreja é como um hospital, gente. Né? Como Jesus disse, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Essa passagem está lá em Marcos 2,17. Então a igreja é lugar de pessoas comuns, pessoas imperfeitas, né? Buscando a perfeição em Deus, buscando Deus perfeito. Isso é a igreja, né? E todos nós precisamos da graça de Deus. Então, quando a gente vem com esse coração, a gente vai receber mais do Senhor, né? A gente não vai colocar expectativa em nada, a gente vai se decepcionar menos. Amém? E quando a gente, assim, acontece essas coisas, né, que eu citei aqui antes, muitas vezes as pessoas querem sair. Olha, eu me magoei, eu me chateei com algo que aconteceu. Então é mais fácil sair da igreja do que eu ir lá e resolver, né? Divórcio no sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Deus tem coisas que quer nos ensinar. E, além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas, problemas, e você logo ficará desapontado novamente. Então, gente, toda onde houver pessoas, vai haver, né? Vai haver conflitos, vai haver dificuldades, porque nós somos humanos e somos falhos, né? Então, às vezes você sai de uma igreja porque se decepcionou, aí vai para outra, não vai demorar muito tempo e logo você se decepciona de novo. Então, aqui, o que Deus está aconselhando é você tentar conciliar, resolver, tentar ser a solução, chegar e tentar resolver. Não sai assim de cara da igreja, sabe? Tenta ficar, tenta se reconciliar, tenta chegar e resolver as coisas antes de sair, assim, do nada, né? Muito forte isso daqui, eu achei forte essa parte. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade.
Eu achei muito forte essa parte, sabe? Que eu nunca vi isso, assim, em termos de igreja, divorciar-se da igreja. E quantas pessoas, né, estão se divorciando da igreja, se separando da comunhão, se separando, assim, por motivos que às vezes poderia ter resolvido, né? Então, gente, vamos nos atentar a isso, sabe? Vamos atentar a isso, vamos guardar nosso coração, o coração da igreja, né? Guardando esse ensinamento do Senhor, né? E aqui, nesse ensinamento, nessa parte aqui, eu gostaria de abrir um parênteses. E eu sei que tem muita gente aqui que tá agora aqui, mas eu sei que tem pessoas que vão entrar depois. E se tem alguém aqui no nosso meio, ou que ainda vai entrar, né, pra ver essa aula, que às vezes ficou ferido, por algum motivo, com a igreja, ou que saiu de alguma igreja, ficou ferido, né? Sabe, tenta reconciliar, tenta perdoar, se perdoe, sabe? É tempo de que Deus está chamando a sua igreja, né? Para andar em unidade, em amor, né? Então tenta reconciliar isso, amém? Tenta voltar ao seu primeiro amor, né? Então, gente, esse é o segundo ponto. Seja realista em suas expectativas, né? Não se divorcie da igreja. A primeira dificuldade que você vê, a primeira coisa que talvez você não concorde, né? Não se divorcie da igreja, amém? Então, o terceiro ponto aqui, o terceiro ensinamento que o Senhor nos dá, prefira incentivar do que criticar. Gente, como isso fere o coração da comunhão da igreja, como isso fere a igreja, né? O corpo de Cristo, é a crítica. A pessoa criticar, né? Chegar criticando, sem nem saber, às vezes chega, né? Não gostou disso, não gostou daquilo, ou, né? As pessoas estão fazendo, às vezes não está agradando, sabe? Toma um posicionamento de incentivar, né? Se você, às vezes, tem uma ideia e, às vezes, não gostou daquilo, chega e incentiva a pessoa. Chega na pessoa e fala, amigo, ou minha irmã, meu irmão, olha, eu tenho uma ideia para isso aqui ficar melhor, o que você acha assim, um assado, né? Então, incentive. Não chegue criticando ninguém, porque a crítica, ela machuca as pessoas, né? Ela fere a unidade da igreja, né? E Paulo acrescenta, né? O apóstolo Paulo acrescenta: não devemos julgar nem desprezar os irmãos com convicções distintas das nossas. Por quê? Você critica as ações do seu irmão? Porque você tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos nossos padrões ou nos padrões uns dos outros, nem mesmo pelos nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Está lá em Romanos 14, 10. Então não julgue, não critique, né? A palavra, isso aqui é muito sério, né? Porque a palavra de Deus diz que a mesma medida que a gente julgar, né? Da mesma forma que a gente julgar, nós seremos julgados, né? E também, como eu posso proteger a igreja nesse sentido, né? Porque a criticar, gente, é muito fácil, né? Vira e mexe, porque nossa natureza, ela é carnal, né? Infelizmente. Então é fácil chegar e ver algo e já querer criticar e já querer falar. Mas não, policie o seu coração. É assim que nós protegemos a igreja, policiando o nosso coração, né? Vê se você criticou, peça perdão, tenta dar uma, né? Peça perdão. Se você julgou, peça perdão ao Senhor por ter julgado. Tenta, né? Ver por outra maneira, de outro jeito, certo? Gente, vocês estão aí comigo? Então, nesse sentido, como que eu protejo a igreja? Me policiando meu coração, né? Não criticando, pensando, né, no que você vai falar, entendeu? Vendo todos os lados. Amém, irmãos? Porque nós fomos chamados como igreja para abençoar, para representar Cristo na vida das pessoas, né? Nós não fomos chamados para julgar ninguém, né? Mas nós somos chamados para representar Cristo na vida dos outros irmãos, das outras pessoas, amém? Então esse é o ponto, é o terceiro ponto. Então prefiro sempre incentivar do que criticar. E como é bom, né, quando você é incentivado a fazer algo, quando você quer fazer algo, e você recebe aquele incentivo, não é mesmo? Isso dá aquele gás, aquela vontade de fazer melhor. Então, é para isso que nós somos chamados, para abençoar, para incentivar e para ser bênção na vida dos nossos irmãos. Amém? E a quarta orientação que o Senhor nos dá, essa eu achei mais séria, gente. Vocês estão aqui comigo? Me ajude aí, viu, gente? Porque é um assunto bem sério esse. Então, a quarta orientação que o Senhor nos dá, que fere muito o coração da igreja, é a fofoca. A fofoca.
Então aqui o Senhor nos aconselha, recuse-se a dar ouvidos à fofoca. A fofocar, o que é fofocar, né? Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema e nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado. E se quiser proteger a sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a elas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada e faz igualmente culpado pelo crime. Gente, muito sério, né? A fofoca, infelizmente, existe em todos os lugares, né? No trabalho, em todos os lugares que você for, vai sempre ter um fofoqueiro de plantão, né? Alguém que gosta de falar, né? Que tem essa fraqueza, esse mal, né? De falar mal. E a fofoca também, ela vem acompanhar, ela não vem sozinha, viu? A fofoca, ela traz 3 amigas juntas, que é a difamação, a maledicência, né? E essas coisas juntas, gente, ela causa destruição, né? Na vida das pessoas e até na igreja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Qual mesa você senta? Qual assunto que você escuta? E aqui o autor do livro escreve, né? Se você tá ouvindo fofoca de alguém, sabe que essa pessoa que está fofocando dessas pessoas, uma hora vai fofocar de você também. Então, fique de olho, gente. Fique atento a isso, sabe? E às vezes você fala, mas eu não fiz fofoca. Mas aqui ele tá dizendo que só de você ouvir, né? Ficar ali no meio, escutando a conversa, escutando fofoca, maledicência. O que acontece? Você também é culpado pelo mesmo crime. É como se você fosse aqui ele fala assim, ó, ele dá o exemplo da mercadoria roubada, né? E você tá ali, você é cúmplice. Só de ouvir, você é cúmplice, né? E olha lá o pastor Marcos falando, olha, a fofoca é um tipo de entulho no meio da obra do Espírito. Quando alguém vier com tu soube, você responde, tu orou? É na lata mesmo. Isso mesmo, Marcos. Essa é a parte mais difícil, porque aqui ele está nos ensinando a confrontar a pessoa fofoqueira, a pessoa que vem com conversa, que vem com fofoca, que vem falar mal dos outros. Ele fala assim, ó, quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha a coragem de dizer, por favor, pare, eu não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Entendeu? Então isso é muito sério. A gente tem que ter coragem, né? Coragem para dizer para a pessoa, olha, isso que você está me falando da pessoa, vai lá e fala com ela, não é comigo que você tem que falar. Então a gente tem que tratar esse assunto muito sério, gente. Porque isso é que o Marcos falou, é um entulho no meio da obra de Deus. Isso atrapalha, isso destrói, isso divide pessoas, divide relacionamentos, isso é uma obra de destruição mesmo, sabe? Então tome cuidado, né? Às vezes sutilmente as pessoas chegam falando as coisas, e a gente, né, sem nem perceber, às vezes a gente tá ali envolvido, ouvindo, mas que nossos ouvidos estejam atentos a isso. E que a gente tenha coragem do Espírito Santo, como igreja, de se proteger. E quando a pessoa vem falar mal de alguém pra você, fala, irmão, vai tratar lá, vai falar com a pessoa, né? Então a gente tem que ter essa coragem. E se no caso você não tiver essa coragem, né? Porque não é todo mundo que tem essa coragem de chegar e falar. E aí você tá lá sentado numa mesa. Aqui a gente tá falando a nível da igreja, né? Mas pode ser no seu trabalho, no meio da sua família, onde você estiver. Você tá sentado numa mesa. Você viu que estão falando mal de alguém, essa pessoa não está presente, sabe? E estão falando mal, você vê que é maldade, que é coisa ruim. Levante da mesa. Não fique nessa mesa. Não fique. Porque se eu levantar, eu vou constranger a pessoa que está fofocando. Então levante da mesa. Olha, eu não tenho coragem de chegar na pessoa e falar. Às vezes você está numa posição que você não pode chegar e falar. Levante da mesa. Se está num lugar, saia do lugar. Então a pessoa que está fazendo fofoca, ela vai se constranger e vai parar. Essa é uma estratégia, né, gente? Então, esteja atento, porque lá em Salmos número 1 diz assim: bem-aventurado a pessoa que não se senta na mesa dos escarnecedores. Então, feliz é o homem, feliz é a mulher que não se senta na mesa de quem está falando mal dos outros, de quem está, né, cozinhando o outro no azeite. Então, não se sente em mesa assim, sabe? Não se sente em mesa que Deus não está sentado, que o Espírito Santo não está sentado. Não se senta nessa mesa. Levante. Porque feliz é um homem que não se senta na mesa dos escarnecedores, na roda dos escarnecedores. Então, gente, isso fere muito a igreja. Você quer se proteger a tua igreja? Não esteja, sabe, aprenda a lidar com isso, sabe? Levante da mesa, chega na pessoa e fala, vai lá tratar, vai lá falar com o outro, mas se proteja também, sabe? Proteja o seu coração e proteja o coração da igreja. Isso é muito sério esse assunto, né? E lá em Provérbios,
E está escrito assim: Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas, fofocas acabam quando o brigão e imbricante é separado do grupo, né? Tá lá em Provérbios 26, 20. Amém? Então, como que é tirar, né? Tipo assim, deixa lá, né? A fofoca, mas não se assente na mesa de fofoqueiro. De gente que fala mal do patrão, gente que fala mal do serviço, mal dos amigos, mal na família. Gente, não se assente nessa mesa, né? E se por as causas, né? Às vezes a gente peca nisso, a gente fez algum comentário, às vezes falou mal mesmo, né, na hora do nervoso, porque na hora emocional, que a gente tá nervoso, a gente pode às vezes falar mal também. Então, é o momento da gente se arrepender, pedir perdão pro Senhor, falar: Senhor, purifica meu coração, me perdoe, né, se eu falei mal, se eu, né, compactuei com alguma coisa, me perdoe. É tempo, gente, nós estamos num tempo que se chama hoje, da gente se acertar com o Senhor, da gente, sabe, se acertar com Deus mesmo, né, porque Jesus está voltando, gente. Né? E a igreja tem que estar pronta, vivendo as verdades do Senhor. E se cuidando, se protegendo. Amém? E eu sei que é um assunto meio pesado, né, gente? E o que vocês acham, gente, das fofocas aí? É pesado, não é? Mas é um assunto que a gente tem que tratar. Porque essa tem sido a causa de muitas separações, brigas, contendas, divisões. Então vamos proteger a igreja que nós pertencemos, né? Se tem alguém aqui que de outra igreja, cuida disso. Cuida do coração, né? Cuida do coração da igreja. E essa é uma das coisas que mais machuca o coração de Deus também, né? Porque tudo que a gente faz ao próximo, a gente está fazendo ao próprio Deus. Então vamos vigiar o nosso coração. Amém? Então saia, levante. Olha lá, ó, a fofoca, lá com o pastor Marcos escreveu. A fofoca só cresce quando dá plateia, é verdade? Então não empreste teus ouvidos para ouvir. Lá tem um salmo, eu não vou lembrar para falar para vocês, mas se alguém souber aqui, marca aqui, ó, põe aqui no comentários que fala que a gente tem que conversar salmodiando, falando a palavra de Deus, falando palavras que edifiquem, palavras que te curam, que saram, de restauração. Esse é o desejo do Senhor, sabe? Que a nossa conversa seja essa, sabe? Salmodiando, falando coisas que vão edificar uns aos outros, amém? Então, gente, esse é o quarto orientação que a palavra de Deus nos dá. Recuse-se a dar ouvidos a fofocas, a maledicência, sabe? A difamação, tá? Tome cuidado, amém? Então, agora vamos para a quinta orientação que o Senhor nos dá. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos, né? Se nós somos um corpo, né? A igreja é um corpo, nós somos todos juntos ali, pessoas diferentes, né? Todo mundo diferente, forma de pensar, forma de agir, forma de ser, né? Como a gente já aprendeu, Deus nos fez diferente. Obviamente que vai haver conflitos, mas os conflitos saudáveis são aqueles conflitos que vêm para nos fazer crescer, sabe? Quando você resolve os conflitos, você cresce, a igreja cresce. Né? Então a gente tem que aprender a resolver os conflitos de forma bíblica, de forma como o Senhor nos orienta. Aqui, ó, no quinta orientação que o Senhor nos dá, pratique os métodos de Deus para as soluções dos conflitos, né? E ele orienta a gente assim: se um dos que dizem ser irmão na fé prejudicar você, me prejudicar, pecar contra você, converse com ele, tente acertar. E se você conseguir, a palavra de Deus diz que você ganhou um amigo. Se caso vocês não conseguissem entender, aqui ensina que você tem que chamar os testemunhas, chamar os pastores, reunir todo mundo, cada um fala a sua parte e ali tentar acertar. Esse é o método de Deus de resolver conflitos, certo? E tá lá em Mateus 18:15, tá? Essa passagem bíblica. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé te prejudicar, pecar contra você, converse com ele. Sabe, olha, irmão, não gostei do jeito do que você falou isso aqui me machucou, não gostei dessa sua atitude. Então, se você conseguir chegar nele e vocês dois se entenderem, amém, diz que você ganhou o coração do seu irmão e vocês vão continuar sendo amigos. Mas se caso o conflito for mais assim, né, tiver algo mais, que vocês dois não conseguiram se acertar, vá, chama os testemunhas, vai ter os pastores e resolvam. Eu tenho certeza que vai ter tudo certo. Quando a gente faz o que a palavra de Deus diz, gente, é impossível não acertar, né? Não manter um conflito. E esse serve, gente, não só para conflito, né, da igreja, mas os nossos conflitos, né, entre os nossos relacionamentos, onde a gente for, sabe? Chama a pessoa,
Olha, eu quero resolver isso aqui com você, eu não gostei. De forma amigável, educada, gentil. Porque uma pessoa gentil, educada, gente, ela vai em qualquer lugar. Tudo se resolve com uma boa conversa. Amém? É essa a direção que o Senhor dá aqui. Gente, vou agilizar um pouquinho, porque o assunto é muita coisa aqui e o tempo tá correndo. Vocês estão comigo até aqui, gente? Vocês estão entendendo? Amém aí? Quem tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Então, essa é a 5ª orientação. Amém? Eu quero só acrescentar uma coisa que eu achei bem interessante. Nesse capítulo aqui. Que fala assim. Ó, em meio a um conflito, somos tentados a nos desqueixar a terceiros. Olha só, dentro desse tema aqui, né, sobre os conflitos. Em meio a um conflito, a nossa tendência não é chegar na pessoa e falar, né? A gente às vezes fica magoado, fica chateado com a pessoa, então a gente não quer falar diretamente com ela. Então a tendência, que ele tá falando assim, é a gente ir lá e falar com outra pessoa. Olha, fulano me fez isso, fulano fez aquilo. E em vez de a gente ir lá, né, chegar na pessoa, a gente vai em terceiros. Sendo que, na verdade, a gente tem que ter uma maneira certa, né, de chegar na pessoa e falar amorosamente com quem a gente está aborrecido, né? A gente tem que chegar amorosamente e não é direto na pessoa, entendeu? Porque senão aqui já vira uma fofoca também. Você entendeu como é que uma coisa puxa a outra? Então, se eu tô com conflito com alguém e eu não resolvo, não chego nela para falar, mas aí eu vou lá na outra pessoa e falo, olha, fulano me fez isso, fulano me fez aquilo, eu tô chateado. Então, o que acontece? Você, de alguma forma, sem querer, você já tá fazendo tipo uma fofoca. Então, chegue diretamente na pessoa e fale. Isso, para fazer isso, a gente tem que ter coragem. Mas o Espírito Santo de Deus, que é o autor de toda a obra, ele nos dá coragem. Quando a gente quer fazer o que a palavra diz que a gente tem que fazer, ele nos capacita. Ele ama quando a gente resolve as coisas dentro da palavra de Deus, gente. Então não tenha medo. Não fique inseguro. Chegue mesmo e fale, tá? É a orientação que o Senhor nos dá aqui. Nesse ponto, né? Vocês entenderam, gente? Amém? Então, o 6º ponto agora que nós vamos entrar, o 6º ensinamento que o Senhor nos dá a respeito de como cuidar da igreja, é apoiando seu pastor e os outros líderes da igreja. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Então, gente, uma forma que a gente tem de proteger a igreja, de proteger o coração da igreja, é apoiando nossos líderes, é apoiando os pastores, as pessoas que estão ali servindo, né, servindo a obra, apoiando mesmo, sabe? Amando. E aqui tá falando de honra, gente, tá? Como eu protejo a minha igreja dentro desse ponto aqui, né? Apoiando o seu pastor e os líderes da igreja. E aqui a gente tá falando de honra, honrando, né? Honrando nossos pastores, honrando os líderes. A Bíblia é bem clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com as pessoas que nos servem. Porque pastor, líder, diácono, gente, não se fala aqui de cargo. A gente está falando de pessoas que servem, pessoas que dão a vida por amor à obra, né? Nós não estamos falando aqui de quem está em cima, quem está embaixo, mas foram pessoas que Deus realmente escolheu, que Deus, assim, viu o serviço e, sabe, para servir mesmo as pessoas. Nós estamos falando de serviço aqui, né? Então, a Bíblia é clara quando fala da maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes aos seus pastores. Ouçam os conselhos que eles dão. Eles estão atentos à condição de vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre e não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Em Hebreus 13, 17. Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar conta sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Hebreus 13, versículo 17. Mas você também terá de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre o seu comportamento com relação aos seus líderes. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com as pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões, ensinar gentilmente o caminho inverso. Enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude, devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja.
caso não considerem os 2 avisos mencionados. É forte isso aqui, hein, gente? Então, o pastor, hein, tem um serviço bem difícil, né? Mas Deus deu a eles essa incumbência, né, de fazer isso, né? E Deus deu a autoridade, né, para eles manter a ordem, manter a unidade da igreja. Então não é fácil, né, ser pastor, né? Por isso que Deus fala na sua palavra que a gente deve apoiá-los. E apoiá-los como? Como que a gente protege a igreja? Honrando aos que servem no papel de líderes. Os pastores, os anciões da igreja necessitam das nossas orações, incentivos, apreço, amor. Recebemos a seguinte orientação: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar, de orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por eles. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13. Então, o que está falando aqui, gente? Que a gente tem que incentivar, chegar na liderança, nos anciões, né, da igreja, que são as pessoas mais velhas, né? Perguntar, você está precisando de alguma coisa? Servir um cafezinho, né? E o que você quer que eu te ajude, né? Nós, como, temos, assim, que fazer isso, né? Porque eles chegaram primeiro, são as pessoas que já estão ali, né? Com mais idade, mas que estão ali firmes, servindo ao Senhor, né? Que já passaram por tanta coisa, já tem uma sabedoria, né? A gente tem que aprender com eles também, porque são pessoas que têm sabedoria de vida, que já viveu tanta coisa, tem tanta coisa para nos ensinar, né? Então a gente deve a eles honra, respeito. E eu te pergunto, você tem cuidado da tua igreja nesse sentido? Você tem orado pelos seus pastores, você tem orado pela liderança, você tem orado pelos anciões, né? Pelas pessoas mais velhas. Anciões. Gente, não é de idade, tá? Nós estamos falando aqui de sabedoria. Nós estamos falando daqueles que vieram primeiro, sabe? Principalmente os mais jovens, pessoas que se converteram há pouco tempo, né? Tem aqueles que vieram antes de nós, né? Que fizeram, né? Que estão aqui com a gente tanto tempo. Então, gente, vamos honrar, vamos respeitá-los, vamos chegar neles e conversar e partilhar experiências, porque tem muito para nos ensinar, certo? E vamos orar mais por eles, porque a nossa oração, a maior coisa, o maior presente, é a maior forma que a gente tem de estar cobrindo, de estar abençoando a nossa liderança, a nossa igreja. Amém? Vocês concordam comigo? Vamos orar mais, vamos proteger a nossa igreja nesse sentido, né? Amém? Vamos encorajar, vamos dar ânimo, falar palavra de incentivo, palavra de ânimo, porque tem dia que, né, não é fácil, né? Não é fácil esse preço, né? Mas é tão bom quando, né, a gente tem a gente poder chegar nas pessoas e dar o nosso braço, o nosso abraço, às vezes só um abraço, e falar, eu tô com você, né? Às vezes naquele dia, sabe, eu tô com você, apoiar, às vezes um apoio, uma oração, né? Isso tudo faz uma grande diferença, gente. E isso protege o coração da igreja, né? Amém? Então aqui, a gente já tá indo pro final, gente. Desafio você a aceitar a responsabilidade de promover a união em sua igreja. Empenhe-se, aqui ele tá falando, né? Vamos nos empenhar nesse objetivo, com todas as nossas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil, em alguns momentos. Terá de fazer o que é melhor para o corpo e não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Esse é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou na família e igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprendemos a dizer nós em vez de eu. Aprendemos a dizer nós em vez de eu, né? Em vez de dizer meu, eu digo nosso. Deus diz, não pense apenas no seu próprio bem. Pense nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Amém? Gente, então esse é o desejo do Senhor. Por isso que Deus nos coloca num corpo, né? Formou a igreja, Deus ama a igreja. A igreja é noiva de Cristo. E Cristo está voltando, né? A gente está vendo sinais aí no mundo. Deus está voltando. E como nós vamos estar como igreja, né? Que a gente possa, assim, pensar nisso tudo aqui que a gente aprendeu hoje. Como eu estou, né? Como igreja. Eu estou me protegendo, eu estou protegendo o coração da igreja, que é a unidade, a união. Eu estou promovendo, eu estou me esforçando para promover a comunhão, para promover a unidade. Eu estou sendo bênção. Eu fui chamado para ser bênção. Deus me plantou, Deus me colocou nesse corpo para eu ser bênção, para eu funcionar, né?
Então, quando o coração da igreja tá bem, gente, quando o coração da igreja tá bem, o corpo tá vivo, né? É como o nosso corpo. Se o nosso corpo parar de bater, o nosso coração parar de bater, nós morremos, não é verdade? Bem assim é a igreja. Se o coração da igreja parar, nós também paramos, a igreja para, a igreja fica ferida, a igreja deixa de crescer, deixa de produzir. Então, por isso que Deus está nos excluindo, faz parte do nosso propósito, como igreja, né? Cuidar do nosso coração, cuidar do coração da nossa igreja, pelo qual nós pertencemos. Então, vamos nos esforçar para isso. Aí, porque Deus abençoa onde há unidade. Aonde há unidade do corpo de Cristo, ali há poder, né? Quando tudo tá junto, funcionando bem, há poder de Deus, a bênção de Deus, amém? Gente, eu já tô quase encerrando aqui. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário para fazer. Aí vocês podem estar fazendo, gente. Amém? Hoje foi um assunto meio complexo, mas faz parte, né? Faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida, né? Como cristão, né? A gente proteger a nossa igreja, amém? Aí o pastor Marcos colocou ali, o Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso, e onde só tem Ele que reina. É verdade, Marcos. Isso que é igreja. Isso que é igreja, gente. Por isso que Deus nos coloca na igreja, né? Por isso que você e eu estamos numa igreja. Porque é aqui que a gente aprende a ser altruísta, né? É aqui que a gente aprende a amar o outro, né? A amar o outro como a nós mesmos, né? É aqui, é dentro da igreja, né? Que a gente aprende a dividir o pão, que a gente aprende muitas coisas. E é aqui, né? A gente aprende na igreja, mas é algo que a gente vive para nossa vida toda, em todas as áreas da nossa vida. Na nossa família, em todo lugar, nós somos igreja. E aonde você for, você vai ser igreja. Você quer no seu trabalho, quer na sua família, né? Então, tudo que você está aprendendo aqui, que nós estamos aprendendo aqui, a gente tem que praticar dentro da nossa casa também. Aonde a gente for, porque a gente é igreja. Nós somos representantes de Cristo, né? Nessa terra, onde nós formos. Amém? E é o desejo dele que o nosso coração bata, bata, bata. Até o dia que ele vier buscar sua noiva. Que ele encontre nós com o coração saudável, coração batendo. É isso que Deus quer, encontrar sua noiva saudável, feliz, produzindo, crescendo e se multiplicando. Esse é o desejo de Deus. Amém? Nós sejamos um corpo produtivo. Mas para isso nós temos que cuidar do nosso coração, da nossa saúde, a saúde da igreja, né? Amém, gente? Então eu já estou terminando aqui. Quero agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade de estar falando da igreja, de nós, né? Mas aí quando eu tava terminando esse estudo, veio algo na minha mente, assim, falei, Deus, às vezes a gente não consegue, assim, tá em dia com tudo isso que nós aprendemos aqui, né? Esses 6 pontos aqui que a gente aprendeu. Às vezes a gente falha, né? É uma fofoca. Às vezes a gente não tá honrando as pessoas que a gente deveria honrar. Às vezes a gente não tá... Qual que é o outro ponto aqui? A gente não tá resolvendo as coisas, os conflitos como deveria resolver. Então a gente tá fazendo algum ponto aqui. Eu falei, Deus, às vezes a gente não tá 100% aqui, certinho em tudo. Mas sabe, está tudo bem, gente. Nós somos humanos, né? A gente vai errar, a gente vai falhar. Mas o que Deus quer? Deus quer que a gente se arrependa, que a gente peça perdão, que a gente tenha um coração rendido a Ele, né? Um coração que fala, Senhor, eu errei aqui, eu realmente não protegi minha igreja, eu falhei aqui, mas hoje estou aqui diante de tudo isso que eu estou aprendendo. A partir de hoje eu quero acertar. Então me ajude a acertar onde eu estou errando. É esse coração humilde. Deus quer que a gente chegue até Ele com esse coração humilde, sabe? De reconhecer os nossos erros, aprender com eles, né? E não mais cometê-los, né? E acertar. Mas quantas vezes for necessário. Então tá tudo bem errar, né? Tá tudo bem, nós somos humanos, vamos errar uma vez ou outra, uma área ou outra, né? Que a gente aprendeu aqui hoje. Mas o que Deus deseja de nós é que nós tenhamos esse coração humilde de se arrepender e falar, Senhor, me ajude. Me ajude a andar, a acertar, me ajude a proteger o coração da minha igreja. Me ajude a me proteger também, né? Amém, irmãos? Então, eu tô encerrando a aula aqui, mas antes de encerrar, pensamento sobre o meu propósito de vida, né? Tema para reflexão. Eu tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja.
Todos nós temos. Todos nós cristãos, né? Que amamos a Deus, que amamos ao Senhor, que amamos a igreja que nós estamos, que amamos a nós mesmos. A gente tem, sim, essa responsabilidade de proteger a unidade da igreja, o coração da igreja. E versículo para memorizar. Portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Romanos 14, 19. Né? A gente tem que estar, aqui está falando, né, gente, se concentrar, ou seja, ficar pensando nas formas, como eu posso contribuir, como eu posso abençoar, como eu posso cuidar da minha igreja. E pergunta para meditar: o que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha igreja, da minha família eclesiástica, neste exato momento? Né? Então, isso aqui é uma pergunta, né, para a gente se fazer. O que eu estou fazendo para proteger a minha igreja? Né? Hoje, o que eu estou fazendo? Né? Então, talvez tudo isso aqui para nós foi um pouco forte, né, Senhor? Nossa, foi bem complexo, né, esse estudo de hoje. Mas é um despertar, né? Um despertar, porque às vezes a gente vai levando a vida, né, e a gente não vai percebendo as coisas. Então, um despertar do Senhor, né? Pra gente cuidar da igreja, que é o que Ele mais ama, né? Que Ele fez para abençoar a terra, é a igreja, gente. Nós fomos feitos para abençoar a terra. Amém? Então, eu encerro aqui essa aula e sou muito grata a Deus porque eu aprendi, pude rever muitas coisas, aprender muitas coisas, pedir perdão também pelaquilo que eu ainda não estou fazendo 100%, né? E o Senhor, com certeza, Ele está pronto a nos orientar, né? Cada dia mais, a crescer mais, vamos crescer junto no amor, né? E vamos crescer juntos, amém? Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui, né, nesse assunto. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco, né, dessa palavra de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula, né? Tenham uma ótima noite e que a gente possa dormir hoje pensando como eu posso cuidar do coração da minha igreja. Amém? Fique com Deus, gente. Boa noite.